Boa tarde, vida! Aos filhos dos nossos filhos, aos amigos dos nossos amigos, com vocês no podcast Nem Tudo é Só Política, Raul Alfredo no comando. E com Deus, vamos todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, porque só Deus salva. Na hora de tribulação, pegue na mão dele e vai. E hoje estou muito feliz aqui. Todas as tardes eu falo que estou feliz, claro que estou feliz, porque eu só recebo amigos convidados aqui. Hoje eu estou recebendo um que eu posso chamar de amigo e de muitos anos atrás. Começamos com o embate na PUC Minas, ele que é formado em Direito na PUC Minas, tem 39 anos, assumiu já vários cargos na parte de estradas, de rodagem, de vários cargos. Não estou falando, pai de 3 filhos hoje, de Teoflotone, filho do grande amigo meu, um abraço, querido Nanaioski, que eu quero também que esteja aqui no programa, prefeito de Carlos Chagas. Estou falando nada mais, nada menos do que de Rodrigão. Rodrigão, que prazer tê-lo aqui. Ele que é diretor-geral do DR, Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais. É um prazer estar aqui com você, Rodrigo. Raul, eu que te agradeço aqui pelo convite, né, de poder vir aqui, primeiro reencontrar um amigo, como você disse, poder bater um papo, né, conversar um pouco de temas diversos. Já pude assistir aqui diversas vezes outros podcasts, outras entrevistas que você fez aqui e tenho certeza que hoje vai ser um dia da gente conversar, relembrar caso, né, falar de futuro. Então o prazer é meu, obrigado pela oportunidade, cara. Rodrigo, o prazer é todo meu de você estar aqui e eu queria escutar sobre a sua infância. Eu sei um pouco, mas o nosso telespectador, televídeos aí não sabe. Então eu gostaria que você contasse um pouco da sua infância, como é que foi sua vida, até você chegar aonde você chegou, que é o cargo que seu pai já ocupou também e que você vem das raízes aí hereditárias aí. Eu sou nascido em Teoflotone, embora nunca tenha morado lá durante minha infância e juventude, né? Filho de servidor público com a comerciante. Meu pai é engenheiro do DR, funcionário público do Estado, desde quando começou sua carreira até se aposentar. Ele, enquanto servidor do DR, né? Ele morava em Teoflotone, mas logo que eu nasci a gente foi morar em Pedra Azul, lá no Vale do Jequitinhonha. Ficamos lá por em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Fomos morar em Governador Valadares. Ficamos lá também em torno aí de uns 2, 3 anos. E aí eu fui crescer em Ponte Nova. Meu pai, em 89, foi para Ponte Nova. Eu sou nascido em 85, né? Então, em torno de 4, 5 anos, fui para Ponte Nova, onde cresci, né? Tive toda a minha infância e parte da juventude em Ponte Nova. Né? Como disse, filho de servidor público. Minha mãe tinha uma loja de roupa, de sapato, né, de moda lá em Ponte Nova. E aí, no ano 2000, por questões políticas, né, meu pai sempre foi muito ligado à questão política, sempre muito ligado ao PSDB. Quando o Eduardo Azeredo perdeu a eleição, ele ficou mais 1 ano lá em Ponte Nova e na época a punição para quem era contra, quando perdia a eleição, era vir para Belo Horizonte, ficar nos corredores do DR. E aí a gente, né, mudou Ponte Nova. Minha mãe na época fechou a loja. E a partir do ano 2000 eu vim viver em Belo Horizonte, onde terminei de estudar ensino fundamental, ensino médio, depois fui fazer faculdade, já aqui em Belo Horizonte. Mas uma infância, né, assim, no interior, ela traz para a gente uma... E aí, de forma complementar, né, com a juventude em BH, isso traz para a gente uma visão de Minas Gerais como um todo, né? Eu sou do Vale do Mucuri, morei um tempo no Vale do Jequitinhonha, depois fui morar em Ponte Nova, que é, né, no Vale do Piranga, ali na região do Rio Doce, e terminei minha formação aqui em Belo Horizonte. Então acho que isso aí ajudou até a ter uma visão mais ampla do estado mesmo como um todo. E aí o resto é o começo da história, né, Al? Muito bacana, Rodrigão. Você é um cara que é querido por todos no estado, todos têm um livre acesso na Assembleia. Você é um cara que faz a sua política muito bem feita, com palavra. Você é um cara digno, que cumpre as coisas que fala. É um cara, uma pessoa super light de se dar. É uma pessoa carinhosa e caridosa com os amigos. Pegando carona nisso aí, Rodrigão, saber a sua colocação também. No nosso país hoje, o Rodrigo, está dividido.
está dividido entre direita e esquerda, Lula e Bolsonaro. Eu queria saber a sua visão sobre isso e se isso afeta você aqui no estado de Minas Gerais também. Eu gostaria de saber a sua visão macro e dentro do estado de Minas Gerais sobre essa polarização. Você acha que é bom? Você acha que é ruim para a política? Como que você vê isso? Só para contextualizar, Raul, então, assim, terminada aqui a minha formação escolar, eu primeiro fiz vestibular e entrei na UFMG no curso de Engenharia Civil, né? Estudei lá 2 anos, 3 anos, fui fazer um intercâmbio em Londres. Quando eu voltei do intercâmbio, eu decidi que eu não queria mais seguir a carreira de engenheiro. Meu pai é engenheiro, meu irmão mais velho estava se formando em engenharia, e fui fazer direito na PUC. E aí, eu sou de uma família, né? Meu pai sempre foi muito ligado, né, durante muito tempo ao PSDB. E você sabe muito bem disso, na nossa época de juventude, né? Ser do PSDB era ser, né, anti-PT, anti-Lula. Então eu cresci nesse meio, né? Assim, eu cresci com essa filosofia mais liberal, social-democrata, né? Mas mais liberal ainda do que social-democrata, né? As grandes brigas que tinha enquanto era estudante era defendendo, né, privatização, defendendo um modelo de Estado menor, né, e mais liberal, né? E aí acaba que eu vejo isso muito como o início da direita do Brasil, né? Assim, aquela época lá atrás, ser mais ligado, né, à área do PSDB era ser mais ligado à direita. Direita, correto. E eu continuo no mesmo lugar que eu sempre tive. Então eu sempre tive mais à direita, né? Minha linha de pensamento realmente é mais ligado hoje ao que o governador Zema faz mesmo, né? Assim, a gente tem que avançar nas concessões, a gente tem que diminuir um pouco do Estado, a gente tem que trazer mais gestão para o Estado, mas obviamente que muito do que eu vivi e das experiências que eu tive profissionais, que a gente pode falar depois um pouco mais à frente, né, assim, isso me levou a ter uma visão também mais light, né? Assim, eu sou mais liberal mesmo, assim, e para mim liberal é inclusive ser liberal nos costumes. Então eu não tenho esse pragmatismo, né, que hoje grande parte da direita tem, né, com relação à pauta de costumes. Não, para mim ser liberal é ser liberal, e a gente não tem que ser liberal por um lado e menos liberal para o outro. Então esse para mim é o primeiro ponto. E acho que hoje, né, assim, a guerra que virou o mundo, não só o Brasil, né, Estados Unidos, Europa e o Brasil vivendo muito disso, isso aí é extremamente maléfico para a nossa sociedade, pro debate que tem que existir entre ideias, né, que a coisa vai muito para o pessoal. Hoje você não consegue ter uma discussão política mais ampla com ninguém, porque sempre você é julgado por ser ou A ou B, né? Assim, então você acaba não debatendo ideias e sim lados ou pessoas, né? Se você é Bolsonaro ou você é Lula. Acho que quem quer discutir ideia, quem quer discutir país, acaba ficando no meio do caminho disso. Então eu tenho sentido muita falta das discussões mais profundas a respeito de país, né, de ideias, de onde a gente quer chegar, do que a gente pode fazer. Então é mais ou menos isso. Ah, correto, querido. E dentro dessa pegada, pegando carona nisso, para você aproveitar, o Rodrigo, e explicar porque nem todo mundo, e eu acho que também não tem obrigação de saber, o que é o DR. Então, era bom, como você, diretor de lá, falar o que o DR faz, qual que são os seus trabalhos lá, que são feitos nas estradas, tudo, para a população saber melhor, porque talvez tem pessoas que não sabem, e não tem obrigação também de saber, claro. Você vai me permitir também, Raul, eu fazer uma breve contextualização de como é que eu cheguei lá, sabe? Não, claro, conte sua história até lá. Eu vou te pedir essa permissão, porque para muita gente soa estranho um advogado tá no DR, né? Eu em 2014, entre 2008 e 2014. Aqui você fica à vontade, viu, Rodrigo? Porque aqui não tem nada de protocolo, nada não. Aqui você conversa, bebe água, fala o que quer, o que não quer também, o que você quiser.
Em 2014, até 2014, né, eu cresci dentro de uma confecção trabalhando com minha mãe. Minha mãe, quando veio para Belo Horizonte, ela fechou o comércio que ela tinha em Ponte Nova, trabalhou um tempo aqui, né, numa loja e resolveu ter o negócio próprio dela, que era uma confecção. E eu vivi isso desde o começo, sempre ajudei ela, sempre trabalhei isso junto com ela, vi a empresa crescer e vi a empresa quebrar junto. Né, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque das coisas que mais nos ensinam são as dificuldades, né? A gente passou uma dificuldade financeira muito grande em 2014 e a gente resolveu fechar a empresa. E quando nós fomos fechar a empresa, a única coisa que eu tinha era meu diploma de Direito. E aí meu irmão, na época formado em engenharia, era sócio de uma empresa de engenharia, tinha uma vaga para poder trabalhar com desapropriação de rodovia, né, num contrato que ele prestava serviço para o DENIT em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aí eu precisando de me recolocar, de recomeçar a minha vida, né, estava encerrando a empresa com minha mãe, precisando de recomeçar, pedi a ele essa oportunidade e fui morar lá no Rio Grande do Norte, trabalhando com rodovia. Fiquei 1 ano trabalhando em Mossoró. E aí eu entrei, né, assim, são as curiosidades da vida, né? Tinha largado o curso de engenharia lá atrás, fui me recolocar no mercado, no ramo da engenharia. Mas trabalhando como advogado num contrato de desapropriação de rodovia. E aí entrei nesse ramo, saí do Rio Grande do Norte, né? Fui trabalhar em Goiás, na Bahia. E aí parei um tempo, assumi um cargo na época no governo federal, na CPRM, fiquei 2 anos, primeiro como gerente de desenvolvimento aqui na unidade da CPRM em BH, depois como assessor da presidência, vinculado à presidência que ficava no Rio de Janeiro. E aí saí desse trabalho, voltei para o setor de engenharia e desapropriação. Na época a gente já estava tocando... lá na empresa do meu irmão, alguns empreendimentos muito grandes de infraestrutura, de ferrovia, de mineroduto, de rodovias. E aí entrei nesse ramo da engenharia de forma muito séria, fui me especializando muito nesse ramo. Nunca esquecendo a política, né? Eu tenho um tio que foi deputado federal por 4 mandatos, sempre ajudei ele muito, trabalhei com ele muito, né? Meu pai também sempre é muito ligado à política, então sempre fiquei ali com a política no sangue, mas, né, me especializando e trabalhando nesse ramo da engenharia, que é o ramo da desapropriação. Quando tive o convite na época, né, do recém-nomeado diretor-geral do DR, Robson, que tinha assumido o DR há pouco tempo aqui em Belo Horizonte, Robson, servidor de carreira do DENIT, que eu conheci trabalhando com desapropriação no DENIT, me convidou para poder ajudá-lo na condição do DR. O DR é um órgão rodoviário, né, que cuida, dentre várias as atribuições que tem, né, tem a atribuição maior, que é cuidar de todas as rodovias do nosso estado, as rodovias estaduais. Hoje nós temos 26 mil quilômetros de estrada, sendo que em torno de 5 mil não pavimentada, quase 21 mil pavimentada. Então, dentre as atribuições dele, tomar conta das nossas estradas, tomar conta, fiscalizar o transporte intermunicipal, interurbano, cuidar de toda a parte de faixa de domínio, né? Então, a função maior do DR é essa, né? É cuidar das estradas nossas. E aí quis o destino que em julho de 2026, né, com a saída do Robson, eu trabalhava diretamente no gabinete com ele. O Robson foi exonerado no período ali pré-eleitoral. Recebi o convite na época, né, do governo de assumir, de tocar o DR. Quando entrei achando que ia tapar um buraco, e acabou que eu né, consegui mostrar serviço, mostrar trabalho. Fui convidado já no governo Zema II a continuar à frente do DR. Parabéns pela sua competência também, né, Rodrigo? Rodrigo, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você me responder, já que você tem esse conhecimento todo, politicamente, tudo, que você mudaria no nosso país hoje, Rodrigo, se fosse para você mudar alguma coisa no Brasil? É uma pergunta difícil, né, Alva? Assim, a gente
tem muita coisa que a gente gostaria de mudar, né? Primeiro é, né, como a gente falou antes, acabar com essa polarização política, né? Assim, ter mais racionalidade aí nos debates. Mas eu acho que hoje, né, assim, olhando para o meu setor, o Brasil sofre muito por falta de recurso para investimento, sabe? Acho que isso é uma coisa que massacra o Brasil há muito tempo, é a gente não ter dinheiro para fazer os investimentos que são necessários. Quando a gente faz a pavimentação de uma estrada, né, eu agora há pouco estava na Assembleia lá e um prefeito chateado, indignado que a gente não tem dinheiro para fazer, né, a ligação asfáltica do município dele com o município vizinho. E a realidade aí de vários outros municípios. Quando a gente faz uma estrada, a gente leva, né, não só a mobilidade, a pessoa não só chega mais rápido no destino, mas a gente leva desenvolvimento, acesso à saúde melhor, acesso à educação melhor. Então, essa falta de recurso crônica que a gente vive para poder investir, né, nas coisas que são necessárias no Brasil, acho que isso atrapalha muito o andar da carruagem nossa no Brasil. E isso é crônico, por quê? Porque falta dinheiro para estrada, falta dinheiro para saúde, isso acaba virando um círculo vicioso que a gente nunca sai do lugar. Então a gente está sempre, né, apagando incêndio, fazendo as mesmas coisas. A gente tem conseguido, né, aqui, a duras penas aqui no governo Zema, conseguir aumentar bastante o investimento nosso do DR. Mas isso tinha que ser, né, assim, perene e isso tinha que... Constância, né, e perpetuar para que a gente pudesse ir, né, diminuindo as mazelas, os gargalos que a gente tem, né. Eu sou de uma região lá do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha, que a gente ainda está brigando por pavimentações que ligam regiões de 60, 70 quilômetros de distância, né. Isso gera um atraso, né, para todo o ecossistema da região, para a agricultura, para o agronegócio, para a saúde, para a educação, que isso vai perpetuando um atraso em várias regiões do nosso estado. Então, se eu tivesse uma varinha de condão, era para poder arrumar dinheiro para a gente poder diminuir os gargalos, fazer obra, né, investir mais em educação, saúde, que a gente ia conseguir avançar e melhorar muito a qualidade de vida do nosso estado. Uma coisa que me impressionou muito no setor público foi a qualidade do servidor público. O servidor público tem, de forma geral, uma imagem ruim, né, no Estado, né, seja por... acaba que, às vezes, a mídia até mostra a imagem do servidor como um cara acomodado, que não está trabalhando, e me impressionou desde a primeira vez que eu trabalhei no Estado, quando trabalhei na CPRM, né, e hoje no DR eu vejo isso muito. Nós temos uma qualidade técnica de servidor público que é impressionante. O servidor público é muito competente no Brasil, na sua grande maioria, e alguns poucos, né, acabam levando a fama de que o serviço público é ineficiente, é ruim. Então, se a gente pudesse, né, assim, ter mais recursos para poder investir mais, né, no nosso estado, acho que a gente conseguiria resolver e mudar muita coisa. Parabéns, viu, Rodrigo, pelo esse posicionamento e pela essa visão ampliada que você tem do servidor, que realmente o servidor, ele é muito castigado, né, das maléficas línguas aí da população. E pegando carona nisso que você está falando, Rodrigo, nós que andamos muito na rua, nós vemos que de 10 pessoas, 9 falam mal de políticos. Por que você acha que tem esse tanto de pessoas falando mal? Você concorda com isso ou não concorda? Qual é a sua visão sobre isso, Rodrigo? Eu acho que, de forma geral, assim, primeiro que a política no Brasil, ela como falamos do servidor público, ela sempre teve uma classe que, para mim, é minoritária, né, que sempre se apropriou da política para poder, né, ter vantagens, né, fazer o que achava que é certo em detrimento do que a população precisa e espera, né? Então, assim, de forma geral, a gente tem no Brasil, em quase todos os setores, né, minorias que fazem o uso indevido, né, das suas prerrogativas e acaba atrapalhando todo o setor, né? O mundo empresarial é assim, você tem alguns empresários que atrapalham todo o resto, né? É outra classe no Brasil que de certa forma, né, tem uma imagem ruim, a imagem empresário, né, que só ganha dinheiro, que só explora os outros. Não, o empresário é quem gera emprego, quem gera renda, quem paga imposto, e com político não é diferente. Então, assim, a gente tem uma minoria de político que usou o Estado, né, para vantagem pessoal, para se perpetuar no poder, e que acabou atrapalhando toda a classe, né? Eu brinco, Raul, que
eu vivi muito com um tio que era, né, que foi deputado por 4 mandatos. Eu sempre falei assim, das coisas mais ingratas que tem é a vida de deputado. Você perde todos os aniversários dos seus filhos, final de semana nenhum você pode estar em casa, você está em Brasília geralmente segunda a quinta, numa vida intensa, insana, de votação, de receber prefeito, né, de correr atrás de recursos para os municípios que você representa. Quando você volta, você já está correndo para poder visitar a sua base. Então é uma vida corrida, uma vida dura. A remuneração, né, assim, não é comparando com o nível que a gente tem, né, de salário no Brasil, é alta, mas também não é nada estratosférico, né, e realmente você tem uma minoria da classe política que acaba colocando todos na mesma bacia, no mesmo bojo, não. Assim, para mim, político, de forma geral, né, na grande maioria, trabalha muito, né, não consegue estar presente nos eventos de família, né, não consegue ter, né, consegue uma vida social mais reduzida. Vida social mais reduzida. Né? Então, eu respeito muito a classe política, né? Sei do trabalho duro que a maioria dos políticos tem para poder levar suas ideias à frente, representar a sua população. Né? Hoje eu tenho um pai que é prefeito, né, que trabalha dia e noite, né, para poder tentar ajudar e melhorar o município, né, lá de Carlos Chagas. Final de semana, reunião comunitária, né, tem que atender e ir nas bases dele, né, que são os distritos, a zona rural lá da cidade. Então, eu sempre respeitei muito a classe política e sempre vi, né, a classe política como uma classe que trabalha duro para poder tentar, né, ajudar e melhorar e desenvolver quem você representa, mas realmente tem uma minoria que acaba atrapalhando tudo. Ah, é verdade. E o pior, sabe o que é, Rodrigo? Que eles envolvem também até os assessores. Falam que todo mundo vai no mesmo barco, né? Que a pessoa não tem um argumento e começa a falar mal dos políticos, falar mal de qualquer um. E como você colocou, muito bem colocado, fala mal de empresário, fala mal de servidor público, fala mal de político, fala mal de tudo. Não é? Porque é mais fácil falar mal, atacar do que se defender. Rodrigo, nós temos um quadro aqui que é a Rapidinha, que é chegando quase ao fim do programa, que é a Rapidinha. Você fala lá, você já deve ter conhecer o programa, você fala lá, eu falo aqui, você volta com uma pergunta, uma resposta ou se não uma frase. Vamos, tá bom assim, querido? Vamos lá. O que você melhoraria hoje no estado de Minas Gerais? No governo? Em geral, uma coisa que você vê que te incomoda no estado de Minas Gerais, em tudo, em geral, no estado. A minha área, infraestrutura. Infraestrutura. Comida, Rodrigo? Comida mineira. Mineira? Uma específica. Eu gosto de frango caipira. Para mim é a melhor comida do mundo. Sabia que você ia falar isso. Cor? Azul. Família? Nossa base. Governo Zema? Competência. Deus? Quem a gente tem que seguir. Para finalizar, por que você aceitou hoje o convite de estar aqui com minha pessoa? Eu, desde que eu assumi o DR, né, a gente tem vivido uma vida, né, tão corrida e tão intensa que às vezes a gente tem que tirar um tempo para poder conversar mesmo, rever amigos, né? Você falou no começo, a gente não teve oportunidade de falar muito, né? Nós começamos lá atrás, na época da juventude acadêmica, em lados opostos. Lados opostos. Lá na PUC Minas. Lá na PUC Minas. E foi uma experiência, na época, que eu acho que ajudou nós dois a ser quem a gente é, a crescer, né? Acho que disputa como a gente tinha na época é saudável. E eu não me recordo, não lembro, fora em momentos talvez acalorados lá de disputa, da gente nunca ter deixado de conversar, claro, né? De ser amigo, de ter a cordialidade que a gente sempre teve. Divergir as ideias e não as pessoas. Nunca as pessoas, jamais. Sentávamos todos juntos, isso tudo é verdade. E às vezes eu me cobro da gente, né, de eu ter um pouco mais de tempo para poder fazer o que eu gosto, o que eu quero, que eu adoro conversar, adoro ouvir, trocar ideia, bater papo, e realmente isso é uma coisa que tem me feito falta, né, no meu dia a dia. Então acho que foi uma oportunidade para ficar aqui uma hora sem celular, trocar uma ideia, né,
conversar um pouco, e isso é sempre um prazer, né? Assim, a gente voltar às nossas origens, né? Eu tenho você na origem minha de movimento acadêmico lá atrás, daquelas conversas, né, acaloradas nossas, mas sempre tentando aí. E depois vim saber que ele é grande amigo de um primo meu, Marcelão Bonfim, ó. Beijão pra você, viu, Marcelão? Marcelão do Jacinto. Marcelão lá do nosso Jequitinhonha também. Vale Jequitinhonha. E aí, e juntou o útil ao agradável. Rodrigão, é um prazer estar aqui com você. Você é um cara muito preparado, não tenho dúvida que seu futuro será promissor, porque você entra de cabeça naquilo que você pega, e pega no chifre do boi mesmo, vamos dizer assim, e resolve. Você está de parabéns, continue assim, sucesso na sua empreitada aí, e em qualquer cargo que você assumir, conte com a minha amizade, e o programa aqui estende a você, é seu, a hora que você precisar de vir aqui, bater um papo, se sinta como se fosse na sua casa, Rodrigo. Eu, mais uma vez, te agradeço muito, Raul, pela oportunidade, né? E vamos continuar aí, ao longo da vida, aí, encontrando aí, tenho certeza, em várias ocasiões, em vários momentos, em várias oportunidades de trabalhar junto, de discutir, de debater. E conta comigo também. Eu tô lá no DR, né, de forma passageira, né? Mas espero sempre poder colaborar onde é que eu tiver, não seja iniciativa privada, no setor público, poder colaborar e ajudar, né, nosso estado, nosso país a recíproca é verdadeira, porque na verdade o caminho só ensina quem caminha, né? Então vamos continuar trilhando. Só para terminar, Raul, minha mãe, quando eu recebi o convite para poder assumir o DR, né, no dia que saiu a nomeação, minha mãe me ligou cedo e perguntou assim: meu filho, você está preparado? E até hoje eu não respondi ela, mas porque eu sempre tenho a certeza que o que nos prepara é o caminho, né? Assim, é caminhar que vai preparando a gente para a gente poder fazer o que precisa ser feito. Ninguém está nunca preparado para nada, mas quem está disposto a caminhar vai chegar lá na frente preparado. Essa foi profunda, Rodrigo. Aí sim você mandou muito, querido. É verdade. Nós nunca estamos preparados, verdade. Nem para a morte nós estamos preparados. Imagina para as coisas que é a maior certeza que nós temos na vida. Você pode ver que todos têm medo. Então, você falou muito bonito, muito profundo. Parabéns. Prepara a gente a caminhar. Então, nós temos que seguir caminhando. Valeu, querido. Volte sempre, viu?